eu sou a professora Pamba e nós trabalharemos a partir de agora a área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pega seu caderno e sua caneta que a aula já vai começar. Vamos lá, vamos começar a conversar sobre uma nova competência aqui na área de linguagens, códigos e suas tecnologias no Enem, que é a competência número 7. E o que a competência número 7 trabalha com a gente? Ela trabalha a questão de opiniões e pontos de vista. Opiniões e pontos de vista? É isso mesmo, querido pupilo. Opiniões e pontos de vista. Todo mundo tem uma opinião e um ponto de vista a ser expressado, né? E o Enem, ele trabalha com essa questão de opinião e expressar um ponto de vista em outro nível. Ele trabalha na questão da linguagem, né? Lembrando como a gente já conversou um pouco, na competência número 6, linguagem para o Enem é multiplicidade, não é verdade? Então, quando eu trato de linguagem, eu não estou falando apenas da linguagem oral ou da linguagem escrita, não. Eu estou tratando de qualquer tipo de linguagem, qualquer tipo de comunicação que venha me passar uma ideia, tudo bem? Qualquer tipo de leitura de um texto, seja uma placa, seja um texto escrito, seja algo que alguém me fale, tudo isso é linguagem, tudo isso faz parte de uma comunicação, tudo bem? Então nunca esqueçam, linguagem é multiplicidade e nós vamos trabalhar com esse nível de multiplicidade em diversos tipos de linguagem. E dependendo de cada linguagem, nós temos um meio de expressar a nossa opinião e nosso ponto de vista. Então, por exemplo, uma placa expressa a opinião e um ponto de vista, uma placa informativa, de certa maneira para persuadir alguém ou para informar alguém sobre alguma coisa, né? Uma dissertação argumentativa, por exemplo, que é a redação pedida no Enem, expressa, o aluno que escreve esta dissertação, expressa o seu ponto de vista ou sua opinião de determinada maneira que é pré-estabelecida pela técnica da redação, né? Então, ou seja, eu tenho que escrever em terceira pessoa, nunca pode ter verbos em primeira pessoa, né? É minha opinião e meu ponto de vista que eu vou argumentar, só que nunca eu posso falar que eu acho, sempre é alguém que acha. Então, eu trabalho a questão da minha opinião e do meu ponto de vista sempre em terceira pessoa porque faz parte da técnica dessa redação, mas não deixa de ser a minha opinião, tudo bem? Eu não deixo de tentar convencer o receptor da minha mensagem, ou seja, o meu leitor, no caso da dissertação argumentativa, de que aquilo que eu estou escrevendo para ele é o certo e ele deve levar aquilo como mensagem plena e verdadeira por toda a sua vida, tudo bem? Então, posso, por exemplo, falar com um amigo sobre uma matéria que eu li e o meu amigo falar assim, mas eu discordo de você, eu acho que isso daí é uma besteira. E você utilizar argumentos orais, um outro tipo de linguagem, ou seja, né, para convencer o seu amigo que não. Você, não, eu li isso nesse lugar, mas eu também li outras fontes que comprovam tal argumento. Então você começa oralmente a convencer o seu amigo de que você está certo. E isso você está trabalhando em diversos campos, tudo bem? Uma charge pode ter também a questão da opinião e do ponto de vista. Pode ter, não, a charge ela em si trabalha com isso, né? Da visão do cartunista, da pessoa que desenha aquilo ali também, né? Quando ele escreve, quando ele desenha algo, ele quer passar uma opinião, ele está passando um ponto de vista, tudo bem? Seja político, seja histórico, seja social, não interessa, ele está passando algo para convencer quem está do outro lado ali, acompanhando aquele tipo de linguagem, para ver se convence ou não a pessoa. Então, olha lá. Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Sim, porque cada linguagem se manifesta de uma maneira diferente. Então eu tenho a linguagem oral, eu tenho a linguagem verbal, eu tenho a linguagem visual, não é verdade? E cada uma vai tentar convencer o outro de uma maneira diferente, cada uma com as suas especificidades, né? A imagem, ela me convence de certa maneira, né? A oralidade me convence de outra maneira, né? A oralidade ela também trabalha com a especificidade de ter a entonação, não é verdade? Então, por exemplo, quando eu falo com alguém, dependendo da maneira que eu fale, eu expresso o meu ponto de vista de uma maneira que não de outra, não é verdade? Então, a entonação, ela tem o poder de mudar o que eu quero dizer também, né? Se você fala de um jeito mais calmo, se você fala de uma maneira mais nervosa, você vai entonar aquilo e o seu receptor dessa mensagem vai entendê-la de uma maneira que não outra, né?
né? Mas a mensagem em si era a mesma, só que por uma entonação você acabou mudando a questão desse diálogo, tudo bem? O texto escrito também, às vezes lá nós nos deparamos no texto escrito com diversas especificidades de diferentes linguagens. Então, por exemplo, eu pego um texto escrito com muitas gírias e isso faz parte de um certo tipo de linguagem, de um certo tipo de comunidade, né? Eu pego lá um texto que tem um diálogo de pessoas do interior, então com palavras escritas com porta, puxa bastante o R, espalha, zóio, e a pessoa vai escrevendo dessa maneira, transgredindo a norma culta da língua portuguesa, porém estabelecendo uma comunicação, porém estabelecendo um sentido para aquilo que ela quer explicar para você, tudo bem? Olha lá, identificar, o que o Enem também traz pra gente? Que nós temos que identificar nos diferentes textos, seja escrito ou seja oral, estratégias para mudar os hábitos do receptor. Óbvio, afinal eu não escrevo à toa, né? A gente não escreve ou conversa com alguém à toa. Na verdade, a gente a todo momento, sem querer, está sempre querendo fazer o quê? Todos nós queremos convencer alguém da nossa opinião a todo momento. Eu, quando estou dando aula para vocês, eu tento convencer vocês de que o que eu estou falando aqui, por eu ter estudado, por eu ter pesquisado, por eu ter ido atrás de informações, o que eu estou falando aqui é o correto, é o que o Enem pede. Então, a todo momento, quando eu dou uma aula, quando você troca ideias comigo, nós queremos convencer o outro de que a nossa opinião está correta, tudo bem? E não sei se vocês já se depararam em algum momento, quando várias pessoas estão conversando entre si num grupo, né? Todo mundo começa, aí por exemplo, um começa a falar, aí o outro grita em cima da fala do colega, aí o outro expressa opinião em cima, todos chamando a atenção para si. Isso daí tem um nome, fora ser chamado de loucura, que deixa qualquer um louco ver esses adolescentes gritando loucamente, cada um querendo expressar a sua opinião, fora a loucura, isso chama roubar o turno. Quando uma pessoa está falando e eu grito em cima da fala dela para explicar o meu ponto de vista, significa que quando aquela pessoa parou de falar e todos olharam para mim e estão prestando atenção no que eu estou falando, eu roubei o turno daquela pessoa. Roubar o turno, ou seja, roubar a fala. Eu interrompo ela e todos passam a prestar atenção em mim. E quando as pessoas passam a prestar atenção em mim, eu me sinto o rei do mundo, eu estou no topo, olha eu aqui, ok? E o que você faz? Começa a falar de uma certa expressividade para que as pessoas fiquem com a atenção em você, não é verdade? E quando você está expressando o que você queria dizer, as pessoas ficam encantadas, acreditam ou não, mas dão risada, estão ali participando porque todas estão envolvidas naquele ambiente de diálogo ali, por exemplo, entre colegas, tudo bem? Então, fica essa dica aí, quando você estiver num grupo aí que todo mundo estiver gritando, você pode falar assim: ei, querido, para de roubar o meu turno, seu demônio, tudo bem? Não pode roubar o meu turno, eu estou falando, mas é muito difícil controlar isso num grupo de pessoas conversando, certo? Mas, quando nós roubamos turno, nós não podemos esquecer que nós estamos adotando uma postura egoísta, entre aspas, não é? Porque nós estamos querendo que prestem atenção na gente e que convencer do quê? Que a nossa opinião e que o nosso ponto de vista é o correto, é o que todos devem acreditar. E é a partir desse ponto que nós vamos começar a tratar um pouquinho sobre a competência número 7 de linguagens, códigos e suas tecnologias. E olha só, um ponto de vista, trabalhando a questão um pouquinho do ponto de vista, um ponto de vista ele nunca é neutro, né? Como até exemplifiquei já um pouquinho para vocês a questão de roubar o turno, né? Quando eu roubo o turno do meu colega, eu quero expressar o meu ponto de vista que nunca é neutro e dificilmente bate com o do meu colega, né? Então, quando ele fala alguma coisa, eu começo a gritar para roubar o turno dele, porque em algum ponto do que ele disse eu discordei e quis expressar aquilo que eu acho que é o verdadeiro, tudo bem? Nós destacamos o nosso ponto de vista em argumentos, ou seja, eu utilizo argumentos para convencer o receptor da minha mensagem de que o que eu estou falando é verdadeiro e aquilo deve ser seguido como uma verdade plena, tudo bem? Então, quando eu roubo o turno de alguém, não é gratuitamente, certo? Eu roubo o turno para expressar por meio de argumentos que o que eu quero dizer não é neutro, é a verdade que deve ser seguida, é aquilo que todos os meus colegas que estão prestando atenção em mim a partir daquele momento devem seguir como verdade, certo? E olha lá,
As questões do Enem, elas nos convidarão a identificar essas estratégias de persuasão, porque quando eu faço isso, nada mais é que fazer o quê? Persuadir as pessoas que estão em volta por meio de um tipo de linguagem, que nesse caso é a linguagem oral, que eu estou certo e os outros estão errados, ou que eu estou certo, acredite se quiser, tudo bem? Então, o Enem, muitas vezes, ele vai colocar lá em prova esta questão de estratégias de persuasão e vai de você identificando o tipo de texto, o tipo de linguagem, a interpretação que você dá a respeito do texto fornecido pelo Enem, se aquilo vai te convencer ou não, se aquilo bate com outras questões que ele vai te fornecer ou não. Então, olha só, assim nós estaremos aptos a verificar se o ponto de vista tem lógica, é verdadeiro e compatível com outros textos apresentados. Por quê? Porque muitas vezes o que o Enem gosta de brincar com a gente, que é uma coisa até que incomoda um pouco, muitos textos, né? E muitas vezes eles pegam alguns textos com opiniões diferenciadas e fazem conflito. Então, por exemplo, a questão que você vai ter que responder, o texto número 1 que ele te apresenta é um jornalista falando a respeito de algo. O texto número 2 é um livro que um rapaz religioso escreveu a respeito do mesmo assunto, só que o jornalista e o rapaz, que é um religioso, o autor, esse escritor religioso, tem opiniões e pontos de vista diferenciados sobre o mesmo assunto. E aí, o que o Enem quer que você faça? Quer que você leia esses textos e identifique neles, primeira coisa, qual que é o tema que está em comum ali em questão, né? O que o jornalista fala, que o escritor também fala, mas que as opiniões estão em conflitos. O que você acredita? Quem te persuadiu melhor? O escritor ou o jornalista? Quem que conseguiu te convencer mais? Para a sociedade, quem que está levando um ponto de vista mais concreto, algo que possa ser usado no dia a dia das pessoas? Fala para mim. E a partir desse raciocínio lógico e desse cruzamento de informações, porque muitas vezes no Enem nós trabalhamos com isso, né? Esse cruzamento de opiniões diferenciadas querendo te persuadir de algo. E aí você vai trabalhar com o quê? Com um pouco da questão do bom senso, da lógica e principalmente da ética. Porque se alguém fere a ética e os direitos humanos com a opinião, você já sabe que aquele cara é o cara que você já vai ter que olhar meio torto, tudo bem? Não só porque o Enem te pede isso, porque a sociedade te pede uma postura ética, tudo bem? E o Enem, ele trabalha em cima dessa postura ética. Então, se uma pessoa dá uma opinião em determinado texto e outra pessoa dá uma opinião na mesma questão, sobre o mesmo assunto, só que essa opinião ela é um pouco menos ética do que o primeiro texto, você sabe que automaticamente, por princípios, você terá que ficar meio que do lado do primeiro texto, né? Por questão de princípio, por questão de formação ética como cidadão, tudo bem? E o Enem valoriza isso, uma formação ética como cidadão. Então, olha só, temos que estar aptos a identificar no Enem textos persuasivos, textos que, por meio de argumentos, querem me convencer de uma opinião e não de outra. E o que é muito importante, conflitando, a partir do momento que o Enem me dá mais de um texto numa questão, e essas questões, esses textos, né, eles cruzam opiniões diversas sobre o mesmo assunto, é importante que eu faça o quê? Que eu assuma uma postura ética diante do assunto tratado, sempre. Não porque o Enem te pede, e sim porque você é um cidadão que tem que seguir princípios éticos, né? Porque o Enem parte do princípio que um aluno que faça a prova, ele segue esses princípios, tudo bem? E ele não vai te pedir que siga a opinião certa. Você automaticamente se tendenciará a seguir isso de uma maneira ou de outra. Tranquilo? Então, a questão de argumentação e escolher sempre um ponto de vista que vai te persuadir é algo que estará muito presente no Enem e que nós vamos trabalhar aqui em muitos exemplos. Mas, para começar um pouquinho mais, para introduzir esse nosso bate-papo, é importante que nós entendamos uma questão essencial. O que é comunicação? Porque a todo momento nós estamos falando agora de opinião em ponto de vista, ou seja, de estabelecer comunicação com o outro, ou persuadindo da minha opinião e do meu ponto de vista. Mas, se eu estou me comunicando, eu quero saber o que é comunicação.
né? Porque o que é comunicar? Gente, comunicação acontece a todo momento. Nós nos comunicamos a todo momento, a todo instante nós estamos nos comunicando. Ou seja, eu quando falo com vocês, estou me comunicando. Quando eu gesticulo, de alguma maneira, essa minha mexida estranha de mãos representa um tipo de comunicação. Eu acho lá no fundo, sem querer, eu posso tentar me segurar, mas parece que a mão, ao gesticular, ela explica algo a mais para vocês. É essa a impressão que causa para mim e inconscientemente para vocês também, tudo bem? Ou seja, quando eu movo as minhas mãos, quando eu falo, quando eu mexo o meu corpo, eu estou me comunicando, tudo bem? Existem até livros que trazem a teoria de que o corpo fala, né? Explicam que o olhar, onde você olha, quando alguém te pergunta alguma coisa, eu falo que quando você olha para determinado lado, se é o esquerdo ou o direito, pode significar que você esteja mentindo ou não, tudo bem? Então, existe uma comunicação a todo momento. As pessoas, quando elas saem à noite, que elas se olham, estão aquilo que nós chamamos de paquerar. Na minha época era paquerar, eu nem sou tão velha assim, mas paquerar, flertar com o outro, não é verdade? Quando você olha para um rapaz, o rapaz te olha, vocês estão estabelecendo uma comunicação no olhar ali, tudo bem? É uma comunicação não verbal. Aquilo também é um tipo de linguagem. Quando você joga o seu cabelo, jogando todo um charme para que o rapaz te olhe, sinta-se completamente apaixonado por você, isso é um tipo de comunicação, tudo bem? É ser humano, né? Sendo ser humano, estabelecendo comunicação com o outro, tudo bem? E o que a gente tem que entender dentro disso? Comunicação não é apenas falar ou escrever ou botar uma placa, tudo isso é comunicar, né? Quando eu vejo lá uma placa de trânsito, 60 km por hora, eu entendo que, qual é a comunicação que a placa me passa? Que se eu andar a mais de 60 km por hora, eu estou assumindo a responsabilidade de fazer o quê? Tomar uma bela de uma multa, tudo bem? Olha lá. Todo ato de comunicação, existem coisas aqui dentro. Toda comunicação ela é feita por um emissor ou remetente. Quem é esse emissor ou remetente? É aquele que envia a mensagem. Então, por exemplo, se eu vou escrever um e-mail para alguém, eu sou o emissor ou remetente desta mensagem, desse e-mail, tudo bem? Eu sou aquele que envia uma informação, aquele que está começando a estabelecer comunicação com outra pessoa. Todo ato de comunicação, se eu tenho um emissor que envia a mensagem, eu não posso me sentir sozinho. Eu tenho que ter quem? O receptor ou destinatário dessa mensagem, não é verdade? Porque se eu envio a mensagem para alguém, se eu não tiver ninguém para receber a minha mensagem, infelizmente você pode chorar, você é forever alone. Mas olha só, normalmente quando nós temos alguém que recebe essa mensagem, ele é o receptor ou destinatário. Até hoje nos correios, né, quem vai mandar uma carta no correio para alguém, na própria carta ele coloca lá remetente e na parte da frente você coloca o destinatário, que é a quem se destina, o destinatário, a quem se destina aquela carta, tudo bem? Quem está recebendo, o receptor, recebe a sua informação. E todo emissor emite uma mensagem ao receptor, ou seja, o que é a mensagem? Mensagem nada mais é que o conteúdo das informações transmitidas. Mensagem é o corpo da informação, ou seja, toda vez que eu envio alguma informação para alguém, eu estou enviando algum tipo de mensagem, seja uma mensagem verbal ou não verbal, tudo bem? Ela pode acontecer de maneira verbal ou não verbal, pode ser uma mensagem escrita, pode ser uma mensagem por meio de uma imagem, não é verdade? As imagens representam muito pra gente, né? Então eu coloco lá, por exemplo, o cigarro cortado por uma tarjinha em cima. O que aquilo significa para mim? Que é proibido fumar, não é verdade? Mas ninguém não precisou escrever para mim que é proibido fumar. Só de identificar a imagem de um cigarro cortado por uma tarja, né, transversal, cortando o cigarro, eu sei que naquele ambiente que tem aquela placa, eu não posso fumar. Por quê? Porque eu estaria transgredindo as regras daquele local, certo? Então nós temos um emissor de mensagem, um receptor, e olha lá, vamos colocando dentro do contexto. Esse emissor emite uma mensagem com a intenção de persuadir quem? O meu receptor. E quem que vai fazer esse trabalho da persuasão?
a mensagem, não é verdade? E dependendo de como esse emissor faça com que essa mensagem chegue na pessoa, ou da maneira que ele elaborou essa mensagem, ela vai estabelecer a comunicação, ou seja, ela vai convencer o seu receptor do seu ponto de vista, da sua opinião, dependendo da maneira que você argumente nesta mensagem, certo? Ainda continuando dentro desse campo o que é comunicação, então a gente viu que toda a comunicação ela é estabelecida por meio de um emissor que manda uma mensagem para um receptor, certo? Nesse meio ali nós temos a mensagem. É só isso? Tem um pouco mais de coisa dentro disso. Olha lá. Toda comunicação é emitida por um emissor, que um destinatário ou receptor a recebe, certo? E toda mensagem é transmitida por algo que nós chamamos de canal. O que é um canal? Um canal de comunicação. Canal de comunicação é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Por exemplo, eu viro para você e falo assim: vou conversar com meu amigo numa rede social. Entro lá numa rede social para usar o chat dela, certo? Eu sou o emissor de uma mensagem que eu vou digitar no chat para ela. O meu amigo é o receptor. E qual que é o canal que eu estou utilizando? A internet, a rede social, tá dando para entender? Eu vou enviar uma carta para o meu amigo, certo? Eu sou o emissor dessa mensagem. A mensagem é o que está lá escrito no papel, certo? Que eu vou enviar por correio. Meu amigo é o receptor. E qual que é o canal? O papel. A carta é o canal de comunicação, tudo bem? Toda mensagem é emitida por meio de um canal, seja mensagem verbal ou não verbal, tudo bem? Seja uma mensagem de uma placa, tudo é transmitido por meio de um canal. Toda mensagem, ela tem aquilo que nós chamamos de código. Olha lá, é o conjunto, o que é o código, né? É o conjunto de signos que combinados, né? É um conjunto de signos combinados que juntos elaboram a mensagem. Ou seja, o que seria um código, por exemplo, numa carta? As letras. As letras são pequenos signos linguísticos, né? Que combinados formam aquilo que nós chamamos de palavras, né? Ou seja, os vernáculos, o nosso vocábulo. Como que eu formo uma palavra na língua portuguesa? Combinando letras, tudo bem? Letras que na verdade, nada mais é que a combinação de morfemas. O nome técnico para letras, né, em língua portuguesa é morfema. Nós combinamos morfemas e formamos palavras na língua portuguesa com essa combinação. A combinação desses morfemas nada mais é que combinação de códigos linguísticos, né? Os morfemas, ou seja, as letras, né, nada mais são que códigos linguísticos que combinado formam um código maior. Olha só, chegando a essa conclusão de que todo emissor codifica uma mensagem, né, que o receptor decodifica. Porque quando eu mando uma mensagem, o emissor, ele está codificando lá. Por exemplo, quando eu pego os meus signos linguísticos, ou seja, os meus morfemas, formo palavras, eu estou jogando um código ali para ele. Se o meu receptor souber ler, ele vai decodificar esse código, tudo bem? Se ele não souber ler, ele não vai entender nada. Aquilo ali não passa de várias coisas escritas sem sentido algum para ele, tudo bem? Olha lá, e toda a questão da comunicação, todo meio de comunicação, ele tem um contexto. O que é o contexto? É o objeto, a situação a que a mensagem se refere, ou seja, sobre o que eu estou falando, né? Então, por exemplo, eu vou enviar um e-mail falando sobre um novo produto de emagrecimento lançado no mercado. Qual que é o contexto? Um produto de emagrecimento, tudo bem? Que está sendo lançado. Então, toda mensagem tem um porquê de ser escrita, porque se você não tiver um porquê de persuadir ou de escrever algo para alguém, você não vai escrever, você vai ficar quietinho ali na sua, certo? Então, só reformulando para a gente entender esse contexto gigantesco que nós estamos formando sobre o que é comunicação. Toda a comunicação ela é estabelecida por meio de um emissor que codifica códigos formando, né? Ele codifica algo formando uma mensagem. Essa mensagem é enviada por meio de um canal de comunicação. Pode ser uma carta, pode ser uma placa, pode ser um e-mail, pode ser qualquer coisa, pode ser um gesto, tudo bem? Quem é o canal quando eu faço um gesto? Quando eu viro para alguém e falo assim: oi, tudo bem? O que é esse aqui? Oi, pode ser um tchau também. Quem que é o canal? O meu corpo. O meu corpo é o canal de comunicação. Às vezes a pessoa não está me ouvindo, ela está muito longe, mas só de eu fazer assim, ó, ela entendeu que eu estou a cumprimentando ou me despedindo dela, tudo bem? E toda
toda essa codificação de mensagem que vem por meio de um canal emitido por um emissor, ela será recebida por um receptor que vai decodificar os códigos dessa mensagem e entender o que você quis trazer como contexto, ou seja, como objeto de assunto, né? Porque se eu tenho um contexto, eu tenho um objeto ali, algo que eu vou tratar com você, que eu quero estabelecer comunicação. Lembrando que toda vez que há falha na comunicação, ou seja, toda vez que a minha comunicação falha, ou o canal, ou eu codifico mal os meus códigos, ou o canal de comunicação não funciona, por exemplo, eu envio um e-mail para você, caiu a internet, o e-mail não chegou de alguma maneira, o e-mail não chegou, o e-mail voltou para mim, houve uma falha na comunicação, eu vou chamar isso de entropia. O que é entropia? É falar bonito? É xingar o vizinho? Pode ser, se ele não souber o que é, pode usar para xingar, tudo bem? Mas entropia nada mais é que falha na comunicação. Eu tento me comunicar com o receptor e por algum motivo de força maior essa comunicação não ocorre porque houve uma entropia, ou seja, alguma coisa nessa questão comunicativa que é muito ampla falhou, então houve a entropia. Visto a questão da comunicação, a gente vai ver um pouquinho agora algo que todo mundo busca saber, que é o quê? Interpretação de texto, né? Isso é um grande mito, assim, os alunos, professor, é muito difícil, eu não consigo interpretar o texto. Gente, difícil não é, também não é impossível, não é um bicho de 7 cabeças, e eu vou ensinar aqui algumas técnicas, né, que ajudam na questão da interpretação de texto. Primeira coisa, para você ter uma boa interpretação de texto, você tem que atingir o que nós chamamos de 3 níveis de leitura. Como assim 3 níveis de leitura? Eu tenho que conseguir ler qualquer tipo de texto e identificar nesse tipo de texto, que seja ele qual for, qual é a informação, o reconhecimento e a interpretação que eu tenho que ter daquilo, né? Então, eu vou dividir a minha interpretação de texto em 3 partes. Eu vou dividir ela em um texto, uma leitura informativa, então eu vou extrair daquele texto que ele me informa, o reconhecimento que eu faço daquilo, se aquilo ali eu conheço, eu não conheço, se aquilo na minha existência, porque eu não sou uma folha de papel em branco, né? Eu tenho um conhecimento prévio de mundo, de existência, não é verdade? Então, eu vou fazer, a partir da minha leitura informativa, eu vou fazer uma leitura de reconhecimento, né? Então, eu vou falar assim, poxa, eu reconheço isso, eu já li isso em algum lugar, eu sei alguma coisa sobre a informação que esse texto me dá, eu sei um pouco sobre isso, ou é a primeira vez que eu entro em contato com o contexto que essa informação me dá, né? E por último, eu tenho uma leitura interpretativa, né? Na qual eu vou interpretar, vou trazer para mim as informações que para mim foram válidas ou não foram válidas, né? É aquela parte que eu vou falar assim, e aí, esse texto mudou alguma coisa para mim? Esse texto ele me trouxe informações novas? Esse texto eu estou interpretando ele da maneira correta? Ele tá me acarretando algo? Ele está conseguindo me persuadir? Será que eu consegui entender realmente o verdadeiro ponto de vista que ele quis trazer para mim? Porque eu consegui dividir a minha leitura em 3 níveis de leitura, que é uma leitura informativa, de reconhecimento e uma leitura interpretativa. Então olha lá, o que é essa leitura informativa, né? Então quando eu entro em contato pela primeira vez com o texto, eu faço uma leitura informativa, não tem jeito, porque é o meu primeiro contato com o texto. Então eu vou olhar aquele texto e vou falar assim, o que será que esse texto está me informando? O que ele está querendo trazer de informação a mais para mim, tudo bem? Ou seja, nós, nesse primeiro tipo de leitura, nós extraímos informação desse texto, né? Nós nos adentramos ao universo desse texto, eu falo, no que isso daqui tá mudando para mim ou não tá, né? Ele tá me informando sobre isso. E aí, meio que nessa primeira leitura, eu já meio que vou para a leitura de reconhecimento. Pô, já ouvi falar um pouquinho disso, não ouvi isso daqui. É uma informação nova, essa informação eu conhecia sobre o assunto, mas essa informação é nova, né? Porque é uma leitura informativa. Você ainda não está sendo persuadido por nada. Você está ali no primeiro impacto do contato com o texto, tudo bem? Nessa primeira leitura informativa é que ela que nos prepara para uma leitura interpretativa, que ali sim, na interpretação, é que eu vou tirar as minhas conclusões, é que eu vou saber se aquele texto serviu de informação para mim, se ele me persuadiu, se não persuadiu, né? É como se a interpretação, ela fechasse a minha análise conclusiva a respeito de tudo que vi ao longo do texto. E todo
todo tipo de texto, seja ele narrativo, expositivo, dissertativo, qualquer tipo de texto, ele sempre conseguirá ser lido em 3 níveis de leitura, que é a leitura informativa, de reconhecimento e interpretativa. Você pode ler um poema. O poema, você faz uma primeira leitura, que é uma leitura informativa para você entender qual que é a temática daquele poema. Após entender a temática, você vai fazer um reconhecimento. Sei sobre o assunto? Não sei? Já li em algum lugar? Esse autor, ele sempre escreveu dessa maneira? Então você puxa no seu cérebro informações que você tem a respeito daquela informação que foi dada nessa primeira leitura. Depois você vai fazer uma terceira leitura para interpretar esse texto, né? E a partir dessa terceira leitura é que você vai falar assim, concordo, não concordo, achei o autor meloso, não achei, o eu lírico tá muito chato, o eu lírico se expressou bem, ou foi muito cafona, tudo bem? Essa é a terceira leitura. Então, com essas 3 dicas, né, nós vamos falar agora um pouquinho da interpretação, mas com essas 3 dicas, nós já conseguimos interpretar muito bem um texto. Então, nunca esqueça, um texto ele é lido em 3 níveis de leitura. Eu leio primeiro apenas para me informar sobre o que o texto me traz. Reconheço no meu cérebro, puxando lá aquele arquivo de informações que eu tenho dentro do meu cérebro sobre a temática que é informada para mim. E depois eu vou fazer a minha análise interpretativa de tudo isso que eu acabei de ler, certo? Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a leitura interpretativa. E agora, nós temos um último tipo de leitura, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, porque ao meu ver ele é bem importante, né, para a questão da interpretação do texto, que é a leitura interpretativa. Olha só que sugestivo o nome, né? Após a leitura de informação, a leitura informativa e de reconhecimento, nós temos que focar na leitura interpretativa. E o que ela traz pra gente? É a partir daqui que eu vou entender realmente o que o autor quis dizer, quis trazer de ideia para me persuadir, para expressar o ponto de vista dele, a opinião dele e por aí vai. Olha só. Dicas que eu vou dar para você para uma melhor interpretação, para uma melhor leitura interpretativa. Grife palavras. Grife palavras que você vê que são palavras-chave dentro do texto ou dentro de um parágrafo, né? Aquela palavra principal. Então, por exemplo, né? Vamos supor, o prefeito decretou uma lei na cidade para que houvesse uma melhora no trânsito nos horários de pico. Opa, qual é a palavra-chave dentro desse período? A palavra-chave é trânsito. Por que trânsito? Por que o prefeito resolveu decretar uma lei na cidade nos horários de pico? Para que houvesse uma melhoria no trânsito. Então, trânsito é a minha palavra-chave. Então, é importante que nós pratiquemos isso de sempre tentar identificar em cada parágrafo, em cada texto, quem é a palavra-chave de cada um, tudo bem? Olha lá. Também grife passagens mais importantes, né? E quando eu digo grifar passagens mais importantes, o pessoal costuma brincar, né? O que é a passagem mais importante? É tudo. Então o pessoal pega lá aquele canetão amarelo, que é o marca-texto, né? E quando você olha, você tá grifando o texto inteiro. Isso não é grifar a parte mais importante, né? É saber avaliar realmente aquilo que é enrolação um pouquinho, né? Aquilo que é o autor querendo dizer algo e quando ele realmente diz aquilo que ele estava querendo dizer. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer agora? Há uma diferença entre o que o autor vai falando até chegar no ponto de vista dele e grifar o ponto de vista, quando ele realmente consegue chegar nele. Deu para entender? O ponto de vista é o mais importante. O caminho que ele fez até esse ponto de vista, talvez nem tanto, deu para entender? É assim que a gente vai selecionando quais são as passagens ou, por exemplo, palavras-chave dentro do meu texto. Olha lá. Tente ligar uma palavra à ideia central do parágrafo. Foi o que eu dei de exemplo, por exemplo, da palavra trânsito, né? Por que o prefeito decretou uma lei nos horários de pico? Para que houvesse uma melhoria no trânsito. Então eu pego a palavra trânsito e ligo com todo o parágrafo. Olha só, o centro desse parágrafo é o quê? A palavra trânsito. Então eu vou pegando diversas palavras-chave e se eu for colocando essas palavras-chave em destaque para mim, o que acontece no final? Só de olhar as palavras-chave do texto, eu consigo entender a temática desse texto, né? Trânsito, horário de pico, congestionamento, cidade, tal. Então, eu começo a entender a temática do texto só de olhar as palavras principais dentro desse texto destacadas, tudo bem? Olha lá.
Marque palavras como não, exceto, respectivamente, né? Porque quando eu marco esse tipo de palavra, essas palavras elas trazem uma ideia reflexiva e expressiva muito forte. Por exemplo, não. Significa, quando eu falo não, ela tem um sentido cognitivo mega negativo, não é verdade? Então, quando o autor utiliza a palavra não no texto dele, significa que ele está indo contra algo, ele está negando alguma ideia. Ou seja, o não representa muita coisa. Então, eu tenho que prestar atenção nele, tudo bem? Então, dou essa dica para vocês. Grifem palavras de impacto como não, exceto, respectivamente. E isso não é só no texto, isso também, por exemplo, é no enunciado do exercício. Sabe quando a gente não percebe o exercício, faz aquilo meio que uma pegadinha com a gente, né? Ele coloca lá assim pra gente, as alternativas abaixo todas estão corretas, exceto... Aí você começa a ler as alternativas, você nem se tocou que tá escrito a palavra exceto no enunciado. Aí você começa a ler as alternativas, aí você faz assim, mas essa tá certa, letra A tá certa, a letra B também tá certa, a letra C não consegui achar erro. Ou seja, você começa a olhar para sua questão e não se tocou que você não está procurando o certo, você está procurando o erro, tudo bem? E você, por não ter prestado atenção na palavra exceto no seu enunciado, começa a achar erro onde não tem erro. E aí o que você vai fazer? Errar a questão. Então não pode. Quando nós tivermos essas palavrinhas em enunciado, em texto, grife, risque, destaque a palavra de uma maneira para que você fique com ela ali, ó. Tô lendo o texto, mas eu tô procurando a exceção, exceto essa alternativa. Deu para entender? Senão você vai acabar vacilando, vai acabar errando de besteira só pela mínima preguiça de não ter prestado atenção e não ter grifado a palavra. Tudo bem? Olha lá. Concentre-se nas perguntas e opções de resposta. Todo texto, né, ele vai, de alguma maneira, te instigar, te perguntar algo. Então, você vai se concentrar nessas perguntas. Então, era necessário o prefeito decretar uma lei na cidade, né? E aí, você vai começar a prestar atenção na resposta do autor. Poxa, o autor concorda ou discorda do prefeito ter feito isso? Cadê a resposta do autor? Ele está argumentando aqui, mas eu quero ler a resposta. Em algum momento do texto, você vai achar. É a mesma coisa que acontece na sua dissertação argumentativa no Enem. Em algum momento lá, o seu corretor, ele vai procurar a resposta ali, ó, se você concorda ou discorda do tema que foi proposto na redação, tudo bem? Se concorda, estarão lá seus argumentos. Se discorda, estarão lá seus argumentos, tudo bem? É importante que nós saibamos o seguinte, não existe opinião certa ou errada, existe o seu ponto de vista muito bem defendido, certo? Desde que você não fira a ética e os direitos humanos, sempre será válido, tudo bem? Você não é obrigado a concordar com tudo, nem discordar de tudo, certo? Mas desde que você argumente bem, que você tenha uma boa argumentação e um bom poder de persuasão no caso da redação, você vai tirar uma boa nota, tudo bem? Olha lá. Retorne ao texto. Ixi, olha a parte chata chegando aqui. Retornar. Tem que retornar ao texto. Quer entender o que o texto quis dizer? Normalmente na primeira leitura a gente se informa, lembra? Aí a gente reconhece se tem noção daquele texto, se eu já vi aquilo em algum lugar, se eu conheço a temática que esse texto está trazendo para mim. E eu tenho que retomar o texto para fazer a correta interpretação. Não adianta eu fazer uma primeira leitura e achar que entendi tudo, que com certeza muitas informações passaram, tudo bem? Leia a oração anterior e posterior para entender o sentido global do autor, o que o autor realmente quis dizer, né? Então, veja se o primeiro parágrafo dele concorda com o segundo, que concorda com o terceiro. Vá fazendo essa brincadeira de ir e vir nos parágrafos, veja se o autor a todo momento, ele se mantém na opinião, se ele está te convencendo daquilo, né? Porque a gente só pode convencer alguém de um ponto de vista se nós formos verdadeiros com nós mesmos ao escrevermos um texto, tudo bem? Ou seja, não adianta você escrever algo de mentirinha que você não vai se convencer e não vai convencer o próximo, tudo bem? Então, é importante que você faça essa atividade, ela parece um pouco demorada, ela parece um pouquinho chata, porém é necessária, tudo bem? Que você grife palavras, que grife passagens, que associe palavras, olhe as palavras em destaque no enunciado ou no próprio texto em si, veja o que elas possuem em comum entre elas e dentro disso você consegue formar a temática
temática do texto, certo? Entendendo a temática, fica muito mais fácil você fazer a interpretação. Quando você ir e vir no seu texto, for e voltar para entender o que o autor quis dizer, se em algum momento o autor ele contradisse o que ele disse lá no começo, você vai ter que fazer essa atividade de ir e vir no texto, certo? Normalmente, dou uma dica aqui, normalmente o Enem, ele coloca muitos textos lá para que nós leiamos. Dica: muitos daqueles textos nós não precisamos ler nem interpretar. Dica que eu dou: sempre que você pegar uma questão e o texto for bem longo, já desconfie de cara. Sabe o que você faz? Vai direto para o enunciado. E quando você vai direto para o enunciado, o que você vai buscar? As palavras-chave dentro desse enunciado, vai buscar o não, o exceto, respectivamente, tudo bem? Vai buscar palavras que tragam realmente o que o exercício está querendo, porque normalmente quando o texto é muito longo e você perde tempo lendo, quem já se deparou com isso sabe do que eu estou falando. Você pega lá um texto bem grandão, bem gigante, lê o texto, interpreta, grifa palavras, vai e volta, informa, reconhece o texto, interpreta, cria uma opinião. Quando você chega no enunciado, o enunciado fala assim: a palavra amor, na primeira linha do primeiro parágrafo, ela é letra A, substantivo, letra B, amor, letra C, raiz quadrada de 3 elevado à nona potência, letra D, cachorrão. Ou seja, você precisava ter lido o texto para saber o que a palavra amor é? Não, eu não precisava ter lido o texto, tanto porque a questão ela é muito mais gramatical do que interpretativa. Então fica essa dica para vocês. Toda vez que pegar uma questão longa e você vê que o texto tá gigante ali, já tá te cansando só de olhar, você já tá suando e tá entrando em desespero, olha só, vai direto para o enunciado, que o próprio enunciado indica para você que parte do texto você vai precisar, tá certo? Então olha lá, mas grande parte dos textos nas provas nós precisamos interpretar, e não apenas interpretar bem o texto, tudo bem? Para que nós possamos escolher a alternativa correta. Por exemplo, questões de literatura, colocando aqui num contexto maior. Quando eu pego uma questão de literatura que ele coloca lá um trechinho de um livro, vamos supor lá um livro do Machado de Assis, Clarice Lispector, Clarice Lispector, coloca lá um trechinho de A Hora da Estrela. Então você tem que saber de que momento literário a Clarice fez parte. Então você lê lá e você fala assim: poxa, ela fez parte de tal momento literário, eu reconheço, eu identifico, eu sei as características, né? Então eu faço uma leitura interpretativa. Daí, quando eu estou fazendo essa leitura interpretativa, meu cérebro já está fazendo o reconhecimento daquele texto. Ele está reconhecendo que eu conheço ele, que eu conheço o período literário, que eu conheço o autor, que eu conheço o eu lírico desse autor, se é depressivo, se não é, em que momento que ele escreveu, se ele estava feliz, se ele estava triste. Ou seja, para que haja uma melhor o quê? Interpretação do texto, certo? Então, fica essa dica de interpretação. Então, sempre lembrando, eu tenho lá 3 níveis de leitura. Leitura informativa. Na leitura informativa eu faço uma leitura de reconhecimento, e nessa leitura de reconhecimento, após ela, eu já entro automaticamente na leitura interpretativa, na qual eu interpreto o texto, se me convenceu, se não convenceu, se eu concordo, se eu discordo. É a questão do ponto de vista e da opinião que o eu lírico do escritor daquele texto quis trazer pra gente, certo? É isso a questão da interpretação de texto. E aí, gostaram? Anotaram? Aproveitaram o conteúdo? Para mais informações, entre no site e até a próxima aula. Até!